Esse é o tema da live de hoje, junto com Sommelier Jenny Tartari. Vamos falar bastante sobre temperatura dos vinhos para você poder aproveitar melhor os seus vinhos. Inclusive, vamos falar bastante aqui sobre vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos tintos, espumantes, qual a temperatura ideal para cada um deles. Vamos falar da importância da temperatura no mundo dos vinhos. Tudo bem? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Olha aqui, ó, essa noite, ó. Ó, coisa boa! Lembrando que essa live aqui faz parte do movimento Eu Estudo Vinho, que tem o objetivo de ajudar você a escolher, degustar e harmonizar qualquer vinho, né, Diane? Isso aí, com 100% de segurança e confiança. Vamos Isso lá, aí, vamos lá. muito bem. Aqui, ó, boa o noite, Duca boa Raul noite. acabou de entrar aí, olha, o que tá na minha taça aqui, ó. Daqui a pouquinho vamos falar, e vai falar bastante, bem interessante falar desse vinho aqui e falar do tema de hoje, que é temperatura e tudo mais. Isso aí, quero saber se seu vinho está na temperatura correta, me conta aí. É um vinho mais ou menos, mais ou menos. Bom, quando não está na temperatura correta, acaba ficando mais ou menos também, né? Sobre isso que a gente vai falar sobre, né, hoje. É isso aí, exatamente. Vai mostrar assim que a gente começar a falar sobre temperatura e tal, muito legal, porque eu estou analisando esse vinho aqui que eu recebi para fazer uma análise, provar e tudo mais, e a temperatura é fundamental no momento da degustação. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente falar assim, o tema da live de hoje, né? Como saber a temperatura correta, a temperatura ideal para cada vinho. Mas antes da gente falar a temperatura ideal para cada vinho, vamos falar por que isso é importante, né? Por que é importante a gente realmente servir, não só servir, eu acho que antes do servir tem o guardar, né? Assim, tem o guardar e servir o vinho na temperatura correta. Diane, qual é a real importância? Legal que você falou que não é a temperatura só de beber, mas é a temperatura de guardar. Então, eu penso o seguinte, a temperatura, eu sempre falo assim, a temperatura é a coisa mais importante de tudo do vinho, sabe? A temperatura para você guardar o vinho corretamente, é a temperatura que é a coisa mais importante para você consumir o vinho e sentir tudo que o vinho tem para te mostrar da maneira mais correta possível. Então, a temperatura é o grande segredo. Então, começando a falar sobre temperatura de guarda de vinho, todo tipo de vinho, espumante, branco, tinto, rosé, vinho do Porto, vinho fortificado, todo tipo de vinho, ele é guardado na mesma temperatura. A temperatura da adega, ela deveria ser o mais próximo possível dos 16 graus. 16 graus. Minha temperatura, a temperatura da minha adega não chega a 16, mas fica 18, não muda nunca. É melhor, ótimo. O pior da adega é a variação de temperatura. Está 18 hoje, está 12 amanhã, está 39 depois de amanhã, está 10 no outro dia. Então, a variação de temperatura é pior do que você ter uma temperatura um pouquinho mais alta, mas constante. Tá? É melhor você conseguir uma temperatura que seja por volta de até 18, digamos assim, sempre, do que essa variação de temperatura. Primeiro ponto. Depois, a temperatura de consumo. Temperatura de consumo, cada tipo de vinho, cada estilo de vinho, tem uma temperatura, digamos, perfeita para que o vinho possa se mostrar de maneira completa, assim, para que você possa sentir toda a parte olfativa, toda a parte gustativa da melhor maneira possível. Exatamente. Então, é isso aí. Eu acho que é esse primeiro passo, né? Assim, a gente realmente entender que existe quando a gente fala em vinho, a gente fala em temperatura, existe essa diferença existe a temperatura de guarda e a temperatura de serviço, de consumo, né? Assim, isso aí. De consumo, exatamente. E que faz toda a diferença aí. Você guardar, a gente não vai sentir a diferença, mas no servir, com certeza, a gente vai sentir toda a diferença e saber a temperatura correta vai, consequentemente, fazer com que a gente aproveite melhor o vinho, né? Vai saber colocar o vinho na temperatura correta, assim, o vinho vai te mostrar coisas, assim, completamente diferentes de você bebê-lo numa temperatura, digamos, fora, assim, sabe? Para o vinho branco, para o vinho tinto, para o vinho espumante, principalmente. Temperatura ainda para o vinho espumante vai te ajudar a abrir a garrafa de uma maneira segura, para que a garrafa não vai explodir na sua mão, não vai fazer aquele barulhão todo.
Então, é super importante. Muito bom. Além disso, quando a gente fala também em temperatura de vinho e tudo mais, tem a questão dos aromas, né, Diane? Quando o vinho está na temperatura ali, que ele não está na temperatura muito adequada, fica muito mais difícil, assim. Inclusive, a gente tem vários relatos, assim, das pessoas falando, eu não consigo aproveitar, quero aproveitar melhor meus vinhos, não consigo sentir os aromas, ou não estou sentindo realmente as propriedades ali direito e tudo mais. E às vezes, até esses dias eu estava conversando com uma aluna numa live, ela falou assim, Ana, depois que eu comecei a fazer o curso, eu percebi que eu cometi um erro incrível de temperatura, que eu tomava os vinhos realmente muito gelados, assim. Então, eu e meu marido, toda vez que a gente tomava vinho, a gente tomava sempre, mas a gente tomava muito gelado. Os vinhos tintos, ela falou que ela tomava geladão, assim, saía do freezer. E isso, assim, depois que ela começou a fazer o curso, fez toda a diferença para ela, porque o vinho para ela mudou. E imagina, que ela já gostava e agora, então, assim, né? Cadê a Aline? Não sei se ela tá aí. Mas então, o lance da temperatura é o seguinte: não pode ser gelado demais, não pode ser quente demais. Então, a gente fala muito sobre temperatura para cada tipo de vinho: espumante, branco, rosé, tinto. E às vezes a diferença de temperatura é 1 grau a mais, 2 graus a mais. Parece nada. Beber a 10, beber a 12 é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O vinho vai se mostrar de uma maneira diferente. Tá? Então, o seguinte, eu quero contar um pouco do experimento que eu estou fazendo com esse vinho aqui. O vinho que eu estou bebendo, olha só. Eu recebi essa garrafa maravilhosa aqui que o Rodrigo Carral me mandou. Está aqui na nossa live, acredito que está aqui ainda. Esse é um vinho. Também, Rodrigo. Esse aqui é um vinho da Juan Carral, é o Tradition. É um vinho de uva Petit Mansang. Essa aqui em vermelhinho é o nome da uva. Petit Mansang. É um vinho branco, tá? Vinho branco, registre. Olha a safra do vinho branco. Dá para ler aí? 2018, aham. É um vinho branco, digamos, com 4 anos de idade. Tá? É um vinho branco com 4 anos de idade. E ele me mandou, eu agradeci e tudo mais, peguei as garrafas, coloquei na adega, não me atentei para a safra. Eu só fui ver a safra hoje quando fui abrir a garrafa. Fui ver, ler a garrafa. Falei, caramba, 2018? Branco? Porra, arriscado esse negócio aqui, hein? Beleza, abri a garrafa, servi a taça e aí apareceu esse amarelão dourado. Ok, tudo de acordo com o vinho. Vinho fortificado, vinho fermentado em barrica e tudo mais. E aí, a primeira taça que eu degustei, o vinho estava bem gelado. Coloquei a garrafa, estava na adega, tirei da adega, coloquei no freezer para baixar muito a temperatura. E aí, abri a garrafa, servi e primeira taça, senti o aroma fechado, sem nariz, e bebi. E na boca o vinho se mostra muito bem com a temperatura baixa. E aí, à medida que a temperatura vai subindo na taça, porque naturalmente a temperatura esquenta, vai subindo a temperatura, o vinho começou a se mostrar, começou a abrir, começou a mostrar as camadas de aromas que ele tem para mostrar. E a temperatura muda drasticamente toda a sensação que a gente vai ter com o vinho. Para um vinho branco, é maravilhoso a gente beber um vinho por volta dos 8 a 10 graus. De 8 a 10 graus. É frio, não é estupidamente gelado. E à medida que você vai servindo um vinho muito gelado, muito frio, quanto mais baixa a temperatura, a parte olfativa fecha completamente. Você coloca o nariz na taça, não tem cheiro de nada, não tem aroma. Porque está tão frio que os aromas não conseguem sair do vinho. Por isso que a faixa de temperatura é ideal para que o vinho possa se mostrar de maneira mais complexa, assim, ou mostrar todas as suas camadas de aroma. À medida que a temperatura vai se aproximando aí por volta dos 8, 10 graus, o vinho naturalmente desabrocha, começa a mostrar perfume, começa a mostrar toda a intensidade, toda a complexidade que ele tem. E aí, eu não voltei a garrafa para a geladeira, não coloquei a garrafa naquele cooler, assim, né? Aquele cooler não coloquei, exatamente para esquentar, porque quando a gente faz uma degustação assim, o propósito da minha degustação aqui é procurar defeito nesse vinho. Estou avaliando esse vinho. Qual é o defeito que esse vinho tem? Vamos ver o que ele vai mostrar de defeito. E aí o defeito só vai aparecer numa temperatura alta.
À medida que a temperatura sobe, começa a mostrar alguma coisa. E não tem, esse vinho, pelo menos aqui, não apareceu defeito nenhum. E, tecnicamente, está ótimo. Tá? Então, o seguinte, temperatura, a gente pode brincar muito com o vinho, fazer uma harmonização, fazer um jantar com um tipo de vinho só, que é servido a cada prato que chega, e a cada prato que chega, ele é servido numa temperatura diferente. A temperatura altera a sensação que você vai ter à boca, sabe? Então, é muito bacana para poder brincar com um vinho só, servindo em temperaturas diferentes. E temperatura, a gente usa o termômetro mesmo na taça, sabe? Coloca um termômetro aqui dentro para ver que temperatura que é. E volto a falar, 1, 2, 3 graus faz total diferença no que o vinho vai te mostrar. Esse aqui é um vinho branco, de novo, um vinho branco que tem 14,5 de álcool. É muito álcool. Tá? Então, o que eu escrevi para o Rodrigo é: o álcool aparece com facilidade. Quer dizer, o grande cuidado que a gente tem para abrir uma garrafa dessa e servir é ter o maior cuidado com a temperatura de serviço, que tem que estar lá embaixo. Uhum. Então, já engatilhando aí nesse gancho aí que você colocou, qual é essa relação aí de álcool e temperatura? O álcool, ele vem da fermentação dos açúcares naturais da uva. Então, a história particularmente desse vinho aqui, é uma uva que amadurece com muita facilidade, retém muito açúcar. Então, durante o processo de fermentação, ela tem muito açúcar e durante a fermentação toda converte açúcar em álcool. Então, o teor alcoólico dela é bastante elevado. A relação álcool-temperatura é a seguinte: quanto mais alto o teor alcoólico do vinho que você vai beber, mais baixa deveria ser a temperatura que você vai servir, a temperatura que você vai beber. Falando de vinho branco, tá? Vinho branco. Por quê? No caso do vinho tinto, a gente tem um outro componente do vinho tinto que é bastante sensível à temperatura baixa, que é o tal do tanino. Um vinho tinto servido muito frio, provavelmente ele vai fechar, né? Não vai ter aroma para te mostrar, e quando você vai beber um gole desse vinho tinto muito frio, uma das principais sensações do vinho tinto, que é o tanino, vai aparecer em dobro. Então, o vinho tinto servido muito gelado, muito frio, a sensação que você vai ter na boca é só tanino. Então, por isso que a temperatura tem que ser justa e medida com termômetro, para você saber exatamente a que temperatura você vai beber. Por qual motivo você deu ênfase nesse vinho branco de 4 anos de idade? Vamos falar um pouquinho sobre esse vinho específico que você está degustando agora, exatamente porque não é normal, né? Não é muito comum, né, Diane, a gente achar um vinho branco com 4 anos, né? Assim. Normalmente é isso aí. Dei essa ênfase porque, na maioria das vezes, o que acontece no nosso mercado brasileiro de vinhos, a gente vai encontrar um vinho branco que tenha, no máximo, 2, assim, absurdamente 3 anos. Tá? Já é considerado, entre aspas, não é o que eu acho, mas é considerado um vinho velho. Tá? Então, na maioria das vezes, as pessoas preferem comprar um vinho branco 2021, 2020, 2019, já olhando meio torto, assim. Agora, a partir do momento que você estuda um pouco, você faz um curso que vai abrir a sua mente, vai fazer você enxergar todo o potencial de evolução que um vinho branco pode ter sendo um pouquinho envelhecido. Um vinho rosé, nem tanto, mas um vinho tinto, bastante, você começa a apreciar o momento que você encontra um vinho. Falar de vinho velho, a Ana dá um sorriso desse tamanho. Você começa a apreciar o momento que você encontra um vinho velho no mercado. Sabe, um vinho branco um pouquinho mais velho, um vinho tinto muito velho. Por quê? À medida que o vinho vai envelhecendo na garrafa, toda a sensação que ele tem para mostrar, a parte visual, a parte olfativa, a parte gustativa, é completamente diferente do momento em que ele foi colocado no mercado. Então, o vinho evolui muito na garrafa, vírgula, desde que bem guardado. E feito para isso também, né? Que aí é um outro papo, né? Feito para isso também.
Exatamente. E assim, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho paladar, eu quero melhorar meu paladar, ou não consigo realmente sentir os taninos, não consigo sentir os aromas e tudo mais. As pessoas têm essa dificuldade, se eu não consigo degustar um vinho mais complexo, não sei exatamente, né? Porque às vezes a pessoa gosta mais de um vinho do que de outro e ela estava bebendo aqui um vinho na temperatura correta e um outro vinho não estava bebendo na temperatura correta e tudo mais, então a temperatura realmente tem essa nuance aí que ela faz total diferença no resultado final, né? Então, para você evoluir seu paladar, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros tópicos ali é saber colocar o vinho, servir o vinho na temperatura correta, para você realmente entender essas características ali, né? Primeiro passo é esse. Primeiro passo é saber guardar o vinho na temperatura correta, depois é servir o vinho da maneira correta também, porque você vai ter um ganho enorme no momento da degustação. E aí você vai aprendendo a dominar a arte do vinho, a dominar esse mundo, né? Assim, a melhorar a sua degustação, né? Beber melhor, entender realmente o que está degustando e tudo mais, a partir do momento que você consegue adequar ali a temperatura correta. Eu acho que essas duas palavrinhas que você falou, entender o que você está degustando, 2 ou 3 palavrinhas, entender o que você está degustando. O grande barato é exatamente esse, sabe? Abrir uma garrafa de vinho e naqueles 5 minutinhos que você vai ficar focado ali no vinho, vendo a parte visual, vendo a parte olfativa, degustando, sentindo e tudo mais, escrevendo, né? Escrevendo as suas sensações, você que está aí bebendo vinho, você escreve a sua sensação, o que você está sentindo do vinho. Sabe, colocar é um exercício assim de transformar em palavra a sensação que você está tendo na parte olfativa, na parte gustativa. Isso é o melhor dos exercícios. Quando a gente está bebendo, a temperatura é tão importante também. Quando a gente escolhe, por exemplo, um vinho, às vezes a gente está numa ocasião especial, a gente está recebendo uns amigos, ou aniversário de alguém, ou nosso mesmo aniversário e tudo mais, a gente escolhe um vinho que quer investir um pouquinho mais, digamos assim, num vinho bacana e tudo mais, não sei o quê. E, de repente, você está ali naquela hora, erra na temperatura e fala, pô, esse vinho me desagradou, esse vinho não é legal e tudo mais, e acaba botando a culpa no vinho, e, na verdade, a culpa, na verdade, nem é do vinho, né? Assim. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes não é a culpa do vinho, né? A maneira como você vai servir, que você vai abrir. Uma dica que eu dou, assim, olha só, uma dica bacana para você que vai abrir uma garrafa, vai se preparar para fazer uma degustação, um jantar, ou servir os amigos e tudo mais. É muito melhor você servir o vinho branco, tinto, rosé, espumante, muito mais frio do que deveria, tá? Servir o vinho muito mais frio do que deveria, porque a temperatura naturalmente vai subir. Então, se você começa uma degustação, serve a taça na temperatura exata para a pessoa dar o primeiro gole vai estar ótimo. O segundo já não vai estar tanto. Então, é melhor servir muito mais frio do que a gente recomenda, digamos assim, porque até todo mundo provar, até chegar ao prato, até você começar a explicar sobre o vinho, a temperatura sobe 1, 2, 3 graus rapidinho. Com certeza, muito melhor, porque vinho quente, né? Inclusive, Reinaldo Lino está aqui com a gente, beijo, querido. Falou assim: Diane adora explicar sobre temperatura ambiente, que é um mito também que a gente ouve bastante por aí, o pessoal falando, se bebe vinho tinto em temperatura ambiente. Então, vamos quebrar esse mito aqui para quem é novo nessa live, para quem é novo aí, que está acompanhando a gente agora. Johnny, fala aí sobre temperatura ambiente. Existe temperatura ambiente aí nessa parte da degustação do vinho? Vamos lá. Antes de mais nada, mandar um grande abraço para o Reinaldo. E temperatura ambiente é a pior coisa que pode acontecer para você beber vinho. Não existe esse negócio de temperatura ambiente lá da França, lá da Itália, Esquece. Esquece. Eu já fui para a França algumas vezes, agora no meio do ano, que acontece a feira de vinho chamada Vinexpo, e é um pavilhão enorme, e a temperatura lá dentro alcança 40 graus. Do lado de fora, 38 graus. É o auge do verão, assim, mega quente. Então, não existe temperatura ambiente, porque a temperatura muda, dependendo do dia, dependendo do clima,
dependendo de tudo. Não existe temperatura ambiente. Tá? Então, todo tipo de vinho, existe uma faixa de temperatura. O vinho tinto pode variar de 16 a 18, por isso a gente fala que é uma faixa de temperatura, de 16 a 18. O vinho branco pode variar de, sei lá, 6, 8 a 10, 12. Um vinho branco pode ser servido, dependendo do vinho branco, dependendo da uva, dependendo do estilo do vinho, pode ser servido e deve ser servido a 12 graus. É nessa temperatura que ele vai mostrar tudo que ele tem para dar. Não é na temperatura ambiente. Temperatura ambiente hoje em São Paulo estava, sei lá, 30. Amanhã pode estar 19. Então tem que beber o vinho só hoje ou só amanhã? Então você tem que adequar a garrafa de vinho que você vai abrir na temperatura onde esse vinho vai melhor se mostrar. Exatamente, muito bom. E isso ajuda totalmente, né? A nossa degustação, melhorar nosso paladar, a gente sentir as propriedades do vinho. A experiência que a gente tem que fazer é a seguinte, ó, é o que eu sempre falo nas nossas lives e até no curso. Se você quer fazer uma experiência de temperatura, pega uma dose de vodka do freezer. A garrafa de vodka normalmente se guarda no freezer, né, para ficar bem densa e tudo mais. Uma dose da garrafa de vodka do freezer e uma dose, a mesma quantidade da garrafa da mesma vodka que está na temperatura ambiente, digamos assim. Está na prateleira aqui, sem refrigeração. Esse shotzinho, esse copinho aqui da vodka que estava no freezer, você consegue colocar perto do nariz e sentir o aroma dela. O álcool não vai te incomodar. O outro copinho que você vai trazer perto do nariz, chegando perto, já incomoda, porque o álcool está pulando para fora do shotzinho. Então, a sensação alcoólica fica controlada na temperatura baixa. Não é o teor alcoólico. O teor alcoólico não vai diminuir. Nos 2 copinhos tem 40% de álcool. Agora, a maneira com que você vai sentir é totalmente diferente. Isso, você pode fazer esse teste mesmo, teste com vinho também, não pode? Fácil, tranquilamente. Pega uma garrafa que está na sua adega, abre, serve uma taça e coloca na geladeira. Tipo, 15 minutos. Pega da geladeira uma outra taça e compara um com o outro. É básico, simples, fácil de fazer. Uma garrafa só, uma garrafa de vinho só, você consegue fazer isso. Pergunta aqui do Paulo sobre termômetros, né? Assim, que tipo de termômetro usar? Diane, qual tipo de termômetro que você usa nos seus vinhos? Qual que você indicaria? E tudo mais. Diane, mostra lá o seu termômetro. Esse aqui é um termômetro tipo caneta, tá? Tá aqui dentro, ó. Vou apertar aqui no fundo e o termômetro sai aqui de cima. Ó. Chique, gente. Muito legal. É um termômetro assim, basicão. Termômetro direitinho. Aqui no YouTube para ver, ó. Basicão. Que a gente coloca dentro da taça. Óbvio que a minha temperatura vai estar super alta agora. A temperatura está fora. Mas a gente coloca dentro da taça para medir a temperatura. E aí, dessa forma, você vai conseguir medir exatamente a temperatura que você vai servir. Então, o meu vinho está bastante quente, está completamente fora de temperatura. Está marcando 19 graus. Então, é um tinto que está aqui já há bastante tempo que eu abri. Quando eu comecei a degustar, estava bem friozinho. Mas eu já expliquei por quê. Estou avaliando esse vinho, estou vendo como é que ele se comporta, como é que ele chega nessa temperatura mais alta e como é que ele mostra tudo que tem para mostrar. Mas é básico, sabe? Termômetro básico que você vai encontrar em qualquer lugar. Pesquisa aí na internet termômetro para vinho. Tem alguns assim, ó, que é o termômetro e aqui em cima tem tipo um barrilzinho de metal e tudo mais. E você pode até colocar na garrafa e ele não entra na garrafa. Não entra todo. Consegue chegar lá e medir a temperatura direitinho. E esses que abraçam a garrafa aqui? Esses que abraçam a garrafa, tipo um bracelete. Tipo um bracelete é bem legal, mas precisa... não é 100% preciso, assim. Esse aqui eu estou medindo a temperatura do líquido, do vinho. Tá? Aquele ali está medindo a temperatura da garrafa. Pode ter 1 ou 2 graus de temperatura, de diferença. Eu ia falar isso, aprendi no curso de sommelier que era isso, que era tipo 1, 2 graus de diferença, na verdade, né? O professor falando.
Muito bom. Rosa Dias está perguntando aqui, querida, beijo. Um dia desses, no restaurante, numa mesa ao lado da minha, alguém pediu um vinho branco que acho que não deveria estar bem frio e o garçom colocou sal e álcool para gelar o vinho. Acredito que seja no balde, né? Assim, adianta, dá bons resultados, gela o vinho rápido. O sal e o álcool o álcool e o sal vão fazer com que a temperatura permaneça baixa por mais tempo. Né? Vai fazer com que o gelo não derreta com tanta facilidade assim. A nosso tema de temperatura, vamos entrar agora nos vinhos específicos, Diane. Assim, se eu quiser servir um espumante, seja ele um espumante rosé, um espumante bacana, um espumante branco e tudo mais, ou um champanhe mesmo, qual a temperatura ideal aí de serviço? Espumante é uma beleza, eu adoro espumante, adoro champanhe, adoro esses vinhos maravilhosos aí. E é um tipo de vinho que a gente precisa ter um cuidado com a temperatura antes mesmo de beber o vinho, que a gente tem que estar muito com a temperatura muito justa para poder ter segurança no momento da abertura da garrafa. Né? O espumante tem gás carbônico, tem 6 atmosferas ali de pressão, então se tiver fora de temperatura, tiver com a temperatura um pouco mais alta, vai ser uma certa dificuldade na hora de abrir. Né? Você vai abrir, vai explodir, vai fazer aquele barulhão, pode vazar o espumante, então a temperatura vai ajudar para isso também, antes de você beber. Depois que você abriu a garrafa com segurança, sem desperdiçar vinho e tudo mais, você vai servir na sua taça e vai provar. O espumante deveria ser bebido por volta dos 6 graus. 6 graus. É temperatura bastante fria, o gás carbônico vai ficar bem condensado, bem pequenininho, e você vai conseguir sentir toda a parte olfativa, toda a parte gustativa que o vinho tem para te mostrar. Perfeito. E os rosés, Diane, né? Segue nessa linha aí ou um pouquinho mais... O vinho rosé, ele é bebido a temperatura um pouquinho mais alta comparando com o vinho espumante, né? O vinho rosé é servido até um pouco mais quente do que o vinho branco. O rosé pode ser servido por volta dos 14 graus ou até 16, vamos dizer, a temperatura da adega. Abre a adega, tira a garrafa, já está ótimo para ser servido. Se você quiser manter a temperatura um pouquinho mais baixa, você coloca ele num balde com gelo e água, assim como você faz com o vinho branco, não tem nenhum problema. A temperatura vai ficar um pouquinho mais baixa, mas à medida que você vai degustando, ela vai subindo lentamente e o vinho vai se mostrando lentamente também para você. Excelente. Vinhos brancos, então, agora? Vinhos brancos têm algumas faixas de temperatura, né? Quando a gente fala vinho na a temperatura mais fria, mais baixa, vamos falar em regra geral assim, o vinho branco deveria ser bebido entre 8 e 10 graus. Se você tiver o termômetro, que nem eu mostrei aqui agora, entre 8 e 10 graus está ótimo para você degustar o vinho. E vai se mostrar bem intenso, bem aromático, bem maravilhoso, e você vai ter uma degustação sensacional. Boa. E os tintos agora, né? Os tintos aí depende, né? Então, mas eu acho o seguinte, é com tinto que as pessoas erram mais. Porque é o vinho mais consumido, provavelmente, né? Quando as pessoas pensam tinto, 99% das pessoas quando fala vinho, o que vem na cabeça é uma tacinha de vinho tinto, né? Não é outra coisa. Então, na maioria das vezes, as pessoas devem beber o vinho tinto fora da temperatura, mais quente do que deveria. A temperatura para o vinho tinto, o termômetro do vinho tinto, tem uma temperatura limite que é 18 graus. É a temperatura mais alta possível para você beber um vinho tinto e ainda assim ter um grande prazer e ainda assim conseguir sentir várias camadas de aroma, vários aromas que podem se mostrar. Então, em regra geral, o vinho tinto deve ser bebido a 18 graus. Temperatura ambiente, não, gente. Esquece temperatura ambiente. Esquece isso que não existe. Não existe. Não existe temperatura ambiente. Inclusive, você não vai conseguir sentir as propriedades do vinho se você beber em temperatura ambiente. Então, não faça isso. Por quê? Eu dei o exemplo da vodka aqui, né? Gelado freezer e a vodka da temperatura ambiente. Isso vale para qualquer coisa. Se você pegar um vinho e beber a temperatura ambiente, abre a garrafa na temperatura ambiente, serve uma taça e começa a beber
e pega essa garrafa e põe na geladeira, põe na porta da geladeira. Dá 10 minutos, 15 minutos, e pega outra taça e compara. É outro vinho. Completamente diferente. E é muito melhor. Pô, infinitamente. Infinitamente melhor. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor, sem dúvida nenhuma. É bom demais. Então, e aí tem as particularidades. Tem essas particularidades. Né? Não necessariamente, né? Tem vinhos tintos que podem ser bebidos um pouco mais esfriados, um pouco mais, né? Isso aí dependendo das características, a gente não vai ainda aqui nessa live. Em tanto detalhe assim. Isso é mais avançado, né? Assim, exatamente. Marisol, tem que tomar mais, Marisol. Vamos aprender aqui, cola aqui na gente, assiste mais live aqui, faz experiências em casa para você se livrar dessa temperatura ambiente aí, para você começar a sentir os aromas, porque os aromas, quando a gente está com o vinho muito gelado, quando ele está com em temperatura ambiente, está muito quente, as propriedades deles não são a mesma. Então, você pode conseguir, assim, evoluir o seu paladar, né? Então, fica a dica aí para você. Isso aí. Professor, tem uma pergunta aqui no mar, que é uma pergunta muito boa. Tem uma pergunta muito boa aqui. Professor, como fazer para manter a temperatura do tinto durante o serviço? Boa pergunta. Você pode contar com aquele, digamos, um cooler, que é uma capa que você pode botar a garrafa dentro, né? Você tem um aí à mão, não, né? Tipo um coolerzinho que você enfia a garrafa dentro, que pode estar na mesa, você deixa ele na geladeira, a temperatura daquele gel ali fica bem fria, então você coloca a garrafa, ou ainda você pode contar com um balde com gelo e água, digamos assim, com muito menos gelo, não fica um balde gelado, mas um balde com água fria, digamos assim, sem ser gelado. E você pode colocar a garrafa ali dentro e manter a temperatura baixa. O grande segredo é não pode gelar o vinho tinto. Está no YouTube, né? Então, olha para cá. Não pode gelar o vinho tinto. Não pode. Tem que manter refrescado. Exatamente, tem diversas maneiras aí. Tem um outro negócio que você coloca dentro da garrafa, tem um cooler de gel, tem um cooler de neoprene, tem várias formas de você. Tem vários acessórios que você pode comprar para manter a temperatura do seu vinho. Isso aí. Obrigada pela atenção. Maravilha. De todos. Só mostrar mais uma vez o vinho que eu degustei hoje aqui, ó. Juan Carral Petit Mansan 2018 do Uruguai. Beleza de vinho, hein? Massa, parabéns, Rodrigo. Obrigada, quero provar também em breve. E parabéns aí, Diane. Massa. Quem quiser comprar os vinhos que o Diane está promovendo, basta estar em contato com ele no direct aqui no Instagram. Tem link na bio aqui, tem link no YouTube aqui para você